7h21, hora do esporte. Carlos Ferreira chegando. E aí, Ferreira, bom dia. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Agora nós estamos divididos, né? Temos o campeonato estadual ganhando embalo e o campeonato brasileiro batendo a porta. Já começa amanhã para o Clube do Remo, jogo contra o Vitória, essa estreia do Leão Azul contra o Vitória na Série A, com o campeonato paraense já rolando. No sábado o Remo já tem o jogo em Belterra contra o São Francisco e vai ser assim agora, essas atenções divididas e esforços também. Imaginem, começa a temporada e jogador que andava meio murcho, meio para baixo, levanta a moral. Eu estou falando de alguém que está comemorando a boa estreia no Leão Azul, Patrick de Paula. A estreia de Patrick de Paula pelo Remo foi com o pé direito. Cobrou a falta que resultou no gol de empate diante do Bragantino, na abertura do Campeonato Paraense. O Leão acabou virando a partida e saiu com a vitória por 2-1. Foi o primeiro tempo difícil pra gente, onde a gente saiu atrás do resultado, não foi o que a gente queria. E depois, para você correr atrás do resultado é difícil, você tem que estar mais bem fisicamente, tem que estar mais preparado mentalmente, porque vai precisar. Então, segundo tempo eu fui por jogar mais à frente um pouco quando o Zé Ricardo entrou. E graças a Deus a gente pôde sair com a vitória, sair com o resultado que a gente queria, que é o mais importante, e sair com os 3 pontos. É o início da trajetória de Patrick de Paula com a camisa azulina, que tem uma história de superação. Para quem não conhece a origem de Patrick de Paula no futebol, ele se destacou na Taça das Favelas de 2017. Depois assinou contrato com o Palmeiras, onde conquistou títulos importantes. Em 2022, chegou ao Botafogo como uma das contratações mais caras da história do clube. Recentemente esteve no Estoril, de Portugal. Agora, no Remo, ele segue vivendo esse sonho que mudou a vida dele. Eu falo disso porque eu sei de onde eu saí, tudo que eu batalhei, tudo que eu fiz, sem passar por cima de ninguém, com muita humildade. E há 2017, ali, há 9 anos atrás, eu acho, estava jogando na várzea, estava jogando futebol de rua, estava jogando no amador da capital. E em 2019, 20, você está jogando uma competição de campeonato brasileiro, está jogando a Libertadores, você está podendo ganhar esse título todo. E eu te falo que não é para qualquer um. É para quem tem vontade, é para quem tem sonho de vencer, tem ambição. E toda essa dedicação fez com que Patrick de Paula chegasse ao Remo como uma das principais contratações para o retorno do time à Série A. Amanhã, em Salvador, tem a estreia diante do Vitória. E o garoto, que veio da comunidade de Santa Margarida, no Rio de Janeiro, não vê a hora de ajudar o Leão na elite do Campeonato Brasileiro. Acho que todo mundo está ansioso para ver o Remo jogar. Todo mundo tá ansioso para ver o Remo na Série A, para ver o show que a torcida vai dar dentro do estádio quando a gente for jogar em casa ou fora também. Sonhei em jogar em grandes clubes, sonhei em jogar com grande torcida, com grande número de torcida dentro do estádio. Então, e hoje você está podendo estar jogando um time de massa como o Remo, e pela festa que faz, mesmo ano passado estando na Série B, eu estando na Série C também, a festa que a torcida fazia, então não tem uma explicação. Então, e o Remo está voltando para a Série A depois de 32 anos, você pode ter certeza que alguma coisa tem aqui dentro desse clube. É isso que o Patrick de Paula está falando, causa uma expectativa imensa, especialmente na grande mídia brasileira, sobre o comportamento dessa torcida grandiosa e tão apaixonada, o que vai agregar à festa do Campeonato Brasileiro a presença do Clube do Remo e sua torcida representando a região norte do Brasil. Então, tudo isso começa amanhã com a largada do Campeonato Brasileiro e o Remo enfrentando o Vitória em Salvador. O Leão Azul, com tantas caras novas, com um tão grande desafio, vive agora também um momento que já é de transição, e uma transição inesperada no comando do futebol. Estou falando do executivo de futebol, que não é mais o Marcos Braz. Agora é Luiz Wagner Vivian,
O Luiz Wagner Vivian foi contratado ontem pelo Clube do Remo, imediatamente anunciado. O Remo guarda tanto, tem jogador que está aí trabalhando e ainda não foi anunciado. Mas estrategicamente o executivo foi contratado e minutos depois já tinha sido anunciado. Porque o Remo precisava de um fato novo para abafar a repercussão da saída do Marcos Braz. O Vivian chega para dar continuidade ao planejamento do Clube do Remo na temporada 2026, vindo de trabalhos na Confederação Brasileira de Futebol e também no Grêmio de Porto Alegre. O último ano dele foi justamente no Grêmio. Luiz Wagner Vivian deve se juntar à delegação azulina hoje em Salvador, na Bahia, para já começar a trabalhar. Eu dizia que a saída do Marcos Braz foi surpreendente, impactante, né? Porque o Marcos Braz, nós podemos fazer aqui um paralelo dele com o executivo do Fortaleza. De repente me fugiu aqui o nome acho que é Marcelo Paes, fugiu o nome, mas enfim, que o Marcelo Paes é esse mesmo. O Marcelo Paes do Fortaleza virou quase um deus. Agora ele está trabalhando no Corinthians. O Marcos Braz no Clube do Remo foi exatamente isso. Chegou, se impôs, aconteceu, gerou efeito, teve extrema relevância na subida do Remo para a Série A do Campeonato Brasileiro. De repente a notícia, Marcos Braz deixa o Clube do Remo, isso teve uma imensa repercussão, com algumas reações raivosas até de torcedores, mas já não chega a ser uma página virada, porque o Marcos Braz vai continuar com laços com o Clube do Remo, isso foi dito por ele e pelo próprio Clube do Remo, serão mantidas algumas relações comerciais de parceria. Os profissionais que o Marcos Braz botou no Baenão, os dois executivos que trabalhavam com ele, vão permanecer, Cadu Furtado e Daniel D'Ambrosio. Então, segue a história, mas agora na era Luiz Wagner Vivian. Falei do Cadu Furtado, né, que é o gerente de futebol do Clube do Remo. Foi ele, Fábia, quem recebeu o Apolo Neves, o nosso artista plástico, na entrega da tela que foi pintada ao vivo aqui no estúdio, durante o Bom Dia Pará, em dezembro. Foi, finalzinho do ano. Finalzinho do ano, o meu último dia aqui antes de sair de férias, Sim. né? Então, aí está o Cadu recebendo a tela que o Apolo pintou nesse momento mágico da comemoração do acesso do Clube do Remo. Isso aqui é só um aperitivo, porque eu ainda vou trazer essa matéria completa hoje aqui no Bom Dia Pará. Aqui foi só para causar uma expectativa, daqui a pouco a gente avança nesse assunto aí, Fábia. Maravilha, estou ansiosa para ver como é que ficou lá esse quadro na Capela do Remo. Dois gripados aqui, né? De vez em quando dá para perceber. Mas a gente vai seguindo, que hoje é só terça. Vamos lá, que tem muito mais assunto, e agora o assunto é Série A. Sim, Série A do Campeonato Brasileiro, que nesta quarta-feira tem a largada, sendo o Clube do Remo o único representante da região norte nesse campeonato. E os torcedores estão alvoroçados, em grandes expectativas. Debaixo da batina do Padre Ivan, da paróquia de Fátima, em Belém, uma camisa, símbolo das preces que 32 anos depois foram atendidas. Assim como todo torcedor, né, o padre também está aí na expectativa. E claro, vamos torcer jogo a jogo para que esse ano seja não apenas a chegada do Remo à Série A, mas que ele ocupe o lugar que é dele no futebol nacional. Assim como o torcedor, o padre também está na expectativa. Para a alegria da nação azulina, o Remo voltou à primeira divisão. Junto com o Leão, a região norte marca presença na elite do futebol brasileiro. E lá do outro lado do país, quem também está feliz da vida é o seu Altair Zanella, de 90 anos. A Chapecoense foi outro time que conseguiu acesso à Série A. Me sinto feliz, uma pessoa renovada, entende? E muito feliz. Eu amo. Desculpa, então. A Chapecoense. Eu amo a Chapecoense.
Atlético Paranaense e Coritiba também subiram de divisão, garantindo a volta dos times do Paraná. Junto com o Pará, esses dois estados se unem a Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul para formar o mapa do campeonato que une paixões por todo o país. Essa edição do Campeonato Brasileiro 2026 vai ser ainda mais extensa. A disputa começa nesta quarta-feira com a primeira rodada. A 38ª e última rodada está programada para 2 de dezembro. Tudo isso com uma parada de 52 dias entre junho e julho por conta da Copa do Mundo. Vai ser quase o ano inteiro de campeonato. Uma mistura de potência e estados de olho nesse troféu. Exatamente isso, João Jadson. Bom, o Paysandu está focado plenamente no campeonato estadual. Esse é o momento para o Paysandu único de atenção totalmente concentrada no campeonato estadual. Para o jogo da estreia contra o São Raimundo, no último domingo, havia uma certa tensão. Afinal de contas, é um time que está sendo reformado e teria o primeiro contato com a torcida. E a torcida presente ali com todo o seu fervor, né? E estádio lotado. Acontece que o time foi razoavelmente bem, foi bem dentro das condições de abertura de temporada. E isso, Fábia, gera um crédito, gera uma confiança no atleta, né, no técnico, em todos os envolvidos no trabalho. Então, o Paysandu, para o jogo do próximo domingo contra o Capitão Poço, já tem um outro ambiente, já de alguma segurança. O time vai se formatando, tendo uma continuidade na formação, no trabalho do Júnior Rocha. E Paysandu e Capitão Poço, o jogo do próximo domingo, também mudou de horário. Eu digo também porque o jogo contra o São Raimundo seria às 4, passou para as 5, a mesma coisa no próximo domingo. Vai ser às 5 da tarde, Curuzu, jogo contra o Capitão Poço. O Paysandu repetindo, basicamente, o time da estreia, com jogadores que causaram boa impressão, muito o caso do Ítalo, o centroavante, Ítalo Carvalho, o caso do Cleiton Pego, também deixou uma ótima impressão, a torcida curtiu bastante. Marcinho Júnior não jogou tudo que sabe, mas mostrou que tem potencial para emplacar, para dar certo. É uma construção por etapas. O que é que o Paysandu planejou? O time do campeonato estadual é basicamente esse aí. Tem apenas um jogador para estrear, que é o lateral esquerdo, que está vindo do Uruguai, é o Facundo Bonafase. Facundo Bonafase é o lateral esquerdo que o Paysandu vai ter mais adiante. Por enquanto, o Cauã Dias, o garoto que subiu da base, é quem vai ocupando a lateral esquerda. Então, no domingo, a torcida do Paysandu vai ter esse segundo encontro com o time nessa fase que ainda é de impressões, mas de impressões positivas causadas na partida diante do São Raimundo. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, porque agora a gente vai falar sobre despedida. Foi sepultado em Marabá o corpo do técnico do Sub-20 do Águia, que estava internado no estado do Tocantins, onde houve aquele acidente tão noticiado, né, de tão grande repercussão na BR-153. Parentes e amigos prestaram as últimas homenagens a Ronan Tieser. A manhã foi de tristeza e homenagens em frente à igreja São Félix de Valois. O corpo do técnico Ronan Tieser chegou a Marabá na madrugada desta segunda-feira e foi velado sob muita comoção. O técnico do time sub-20 do Águia ficou uma semana internado em um hospital do Tocantins. Para a família, fica o vazio de uma perda inesperada. O sentimento é profundo. Agradeço a todas as pessoas que entrou em oração, pedindo pela vida do Tieser, mas Deus quis assim e a gente tem que conformar. É muito sentimento. Era uma pessoa querida, deixou um legado grande. Companheiros de time também prestaram homenagens. Renier é um dos sobreviventes do acidente. Ele precisou de cuidados médicos por causa de ferimentos na mão e na cabeça. Hoje, ele relembra o companheiro que era líder dentro e fora de campo. É uma notícia que a gente jamais queria ouvir, saber, né? Eu estive com ele lá todos esses dias em São Paulo, todos os momentos felizes que nós vivemos.
no retorno, a gente via num momento feliz também dentro daquele ônibus e de repente, em piscar de olhos, vira tudo, se torna o que se tornou. Para os parentes mais próximos, Ronan era mais que um treinador de futebol. A sobrinha tinha uma relação de pai e filha com ele. As lembranças dos momentos em família agora trazem muita saudade. É uma dor inexplicável que eu tô sentindo aqui, porque quem falar do Chiesa, né? Porque todo momento ele era alegre, ele era feliz. O último dia que eu vi ele antes de viajar foi no Natal, onde nós passamos todo mundo junto. Onde ele chegou e disse assim: "Ô minha filha, eu te amo tanto", porque ele considerava eu como uma filha dele. Mesmo diante da dor, a família de Ronan Tieser decidiu transformar a tragédia em um gesto de esperança. Os parentes autorizaram a doação dos órgãos do treinador. O técnico foi a segunda vítima que morreu no acidente com o ônibus do time Sub-20 do Águia de Marabá. O time voltava da Copinha, em São Paulo, quando o veículo bateu em um caminhão que estava parado na BR-153, no estado do Tocantins. O preparador físico Hector Alves morreu ainda no local do acidente. Para os companheiros de clube, fica a saudade. A gente nunca imagina que chegaria num ponto desse, você ter que perder 2 colegas, um membro ali da comissão, praticamente família, da forma como foi. A gente realmente fica muito triste, muito abalado. É um momento de reflexão, de dor. Nossa solidariedade a todos. O corpo de Ronan Tieser foi sepultado no final da tarde de ontem em um cemitério particular na cidade de Marabá. É isso, nossos sentimentos mais uma vez à família e agora a despedida. E importante também, antes do estalo, Ferreira, importante a gente sempre lembrar, né, que a família do treinador autorizou a doação de órgãos. Então, mais uma vez, a gente relembra para vocês a importância de comunicar à sua família. Acho que você é doador de órgãos e faça isso agora, nesse momento que está todo mundo reunido para tomar café da manhã. Tome essa atitude, comunique à sua família. A gente viu aí um grande exemplo, um belo exemplo da família em um momento de muita dor, muita tristeza, fazer um ato generoso como esse, que é fazer a doação de órgãos. Agora sim, Ferreira, bora lá. Times amadores. Sabe que Belém é o único lugar, o Pará é o único lugar onde o clássico principal se repete nas confraternizações, né? Então, fim de ano que teve de repá nas confraternizações foi o caso aqui, olha, repá dos amigos do Edson lá no Jurunas, Belém. Seguindo adiante com o Real Esporte, Tenoné, Belém. Repá dos Bombeiros, em Abaetetuba. Repá do La Pelota, em Ananindeua. São as festas de fim de ano que ainda estão rendendo. Repá da Grande Família e Guaraci. Moleza, no centro de Ananindeua. Vôlei, projeto Bom de Bola, Bom de Escola, Ananindeua. O esporte como estímulo à educação. Santana de Breves, bicampeão da Copa dos Amigos. Seleção de Capitão Poço, campeã do Intermunicipal 2026. Seleção de Capitão Poço conquistou esse título em decisão contra a Tailândia. Venceu o primeiro jogo por 2-0, empatou o segundo jogo em 2-2 e daí festa com muito suco de laranja em Capitão Poço. Maravilha. Parabéns aí à seleção de Capitão Poço. Bora agora movimentar um pouco? Com os gols, voltando aqui para a tela. Gabriel, o goleiro sub-15 do Paysandu, fez essa defesa. Falei de gols, mas começamos com a defesa de goleiro. Na cobrança de pênalti, valia título. Está aí a festa da gurizada bicolor. Douglas, repá do Canto do Sabiá, em Primavera. Ele faz esse gol do Remo aí, depois da bola cruzada. Ninguém na marcação. Livre. Ele cabeceia, tirando do goleiro e saindo para comemorar. Mais um repá. Repá de Nova Timboteua, Rogério para o Remo. Fique atento, olha, sai o cruzamento. Ele aparece para finalizar. Rogério para o Clube do Remo. Outro repá, aliás, é o mesmo lá de Nova Timboteua. Camargo marcando para o Remo. Tá aí ele, Camargo.
Tiro cruzado, bola na rede. Tem outro do Camargo, numa cobrança de falta. Vamos lá, essa aí, olha só. Excelente cobrança de falta, nada para o goleiro. Festa Azulina no Repai Nova Timboteua. No domingo eu estive em Capanema e lá rolou um repá, já eu falo. Eric Henrique, Tuna, Sub-12, Belém. Aí a batida com bola no ângulo. Elzinho, Fute Resenha, lá de Anajás. Arruma e dispara. Bola no ângulo. Olha aí o torpedo. O Fute Resenha com os descamisados e o gol do Elzinho. O Benete é do Pachuca, bairro do Marco, Belém. Pachuca é um clube do México, homenageado por essa galera do bairro do Marco. Tá aí o gol do Benete. Pegou a sobra e faturou. Juninho, do Audax, Abaetetuba. Mais uma vez, o lance do gol do Juninho, lá em Abaeté. Paulo André, do Cascavel do Caixa Pará, Ananindeua. A batida forte, sem chance alguma para o goleiro. Fechamos aqui, né? Eu falei de um repá lá em Capanema, ocorreu lá o repá dos Caetés. Então, atletas de toda a região, não só da cidade, mas de toda a região, no campo do Santa Cruz, o Paysandu venceu lá por 3-1. Maravilha. Parabéns aí, então, ao Paysandu aí da região do Caeté. Estive lá e fui alvo de muito carinho do pessoal. Agradeço aqui. Que legal, maravilha. Vamos seguindo? Hoje tem desafio. Pois é, e o desafio é para quem? É para você, né? Bora lá, bora Fique ver se eu atenta acerto. ao que vem para a tela. A bola viaja, e aí, Fábia? Quando a bola para aí, qual você imagina que seja o desdobramento? Será que foi gol e a arbitragem não marcou? Rolou um pênalti? Bola na trave? Nenhuma das respostas? Acho que pela proximidade aí dos dois, do goleiro e do jogador, acho que foi pênalti. E você em casa, acha que foi o quê? Bom, eu vou, mas volto. E no meu retorno eu vou trazer essa resposta aí. Combinado, Ferreira. Valeu, Tchau, até já. Oito h 14, não perca a hora. Segundo tempo do esporte. Ferreira chegando já com os times amadores. Aqui na tela, bom dia novamente, pessoal. Olha aí, veteranos do ECAG, Tapanã, Belém, avançando com as associações Joia Rara e Sexta-feira, Santa Isabel do Pará. Castanhal, campeão do Tabajara, bairro da Pedreira, Belém. Caixa Baixa, o Caixa Baixa é de Curuçá. Resenha FC, capital. Equipe Mais, time campeão, a equipe campeã dos Correios, Belém. Renegados, Inhangapi. Soberanos FC, de Marabá. Barcelona, time campeão feminino do Caixa Pará, Ananindeua. Navegantes, campeão sênior da Sacramento, capital. Raízes da Terra, do município de Inhangapi. Fechado, times amadores. Agora vamos de desafio? Vamos de desafio. Agora é o seguinte, já sei que você já deu a sua resposta, para você foi... Pênalti. Pênalti. É. Mas tem alguém... A dona Rosa Maria mandou mensagem aqui, a resposta dela é bola na trave. Bola na trave. Bora ver. Então vamos conferir aqui o desafio com a história completa. Tá aí o lance, o momento em que é frisado, né? E aí vem as alternativas. Será que foi gol e a arbitragem não marcou? Será que foi pênalti? Será que foi bola na trave? Não foi nenhuma das respostas? Segue o lance. E vamos esclarecer. Bola bateu. Aí, foi gol. Foi gol. Foi gol. Foi bola na trave? Também. Foi também bola na trave. Vamos considerar também essa resposta, né? Mas foi gol. A bola ultrapassa a linha do gol ali quando o goleiro faz a defesa. Claramente. Né? O desfecho do lance é esse aí. Agora, foi marcado esse gol? Não foi marcado. Ah, então ninguém acertou. Trouxemos o VAR do lance agora, né? Então,
Foi a alternativa A. Ninguém acertou. Alternativa A foi gol, a arbitragem não marcou, mas vamos considerar a resposta da telespectadora. Ela acertou mais que eu, pelo menos. Porque parcialmente, né? A bola Sim. foi na trave. Então tá aí o desfecho. Parabéns da a jogada. Dona Rosa, então, por acertar parcialmente. Vamos seguindo? A gente fala agora de Leão. Pois é, o Bom Dia Pará, no último programa que eu participei no ano passado, teve aqui no estúdio o artista plástico Apolo Neves. Foi uma sugestão do nosso colega Miguel Lacorte, aqui da nossa equipe de bastidores, que tivéssemos o Apolo aqui pintando a tela daquela imagem que marcou a festa do acesso do Clube do Remo, o bandeirão de Nossa Senhora de Nazaré no gramado do Mangueirão. Então esse trabalho foi feito e a tela foi entregue lá no Baenão. Está o Apolo, no momento em que ele chega ao espaço ecumênico do Baenão, com a tela à mão, a tela que ele pintou, né, daquele momento tão especial do Clube do Remo na festa do acesso, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E o gerente de futebol do Clube do Remo, Cadu Furtado, recebeu e posicionou ali no espaço ecumênico. Inicialmente se falava em capela, mas aí o Remo definiu, não, é o espaço ecumênico, porque aí é um espaço para todas as religiões, para os atletas de todas as religiões lá no Baenão. Então os atletas do Remo passam a ter o contato com o trabalho do Apolo Neves. E agora eu trago para vocês o Carlos Eduardo Furtado, o Cadu Furtado, né, além do Apolo, com os depoimentos. Me sinto lisonjeado e privilegiado de poder representar o clube, recebendo esse presente, essa linda homenagem, nos remetendo a um momento muito especial que foi o jogo do acesso, com essa imagem que rodou todo o Brasil, rodou o mundo, que foi falado aos 4 cantos do mundo, dessa belíssima imagem. E receber esse presente do Apolo em nome do Clube do Remo tem sido gratificante, tem sido especial e está guardado, está marcado na nossa história, está guardado na nossa memória. E eu fico muito agradecido de poder vivenciar esse momento com o Clube do Remo. E o que foi mais bonito durante todo esse evento é que o clube começou com Nossa Senhora de Nazaré, entrando com a camisa do Pará, e terminou com Nossa Senhora de Nazaré. Ou seja, começou com ela e terminou com ela e finalizou com essa imagem belíssima. Mas Nossa Senhora de Nazaré, ela é uma imagem que nos remete à mãe da Amazônia, né? A mãe de todos os paraenses, inclusive minha consagração é a ela também. E é uma coisa que quase a gente não tem palavras para definir, sabe, essa grandeza, essa beleza que é a Nossa Senhora de Nazaré. Pronto, aí está entregue a tela ao Clube do Remo, lá no espaço ecumênico. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paraense se confundindo. Amanhã tem o Remo estreando no Campeonato Brasileiro, mas hoje nós temos Campeonato Paraense. Hoje à tarde, em Belterra, o São Francisco contra o Capitão Poço. Amanhã à tarde, o Amazônia recebendo a Tuna Luso Brasileira. E à noite, 7 da noite, a bola vai rolar no Campeonato Brasileiro com Vitória e Clube do Remo. O campeonato começa amanhã com um grande desafio para os técnicos que tiveram pouco tempo para trabalhar. A caminhada é longa e dessa vez o tempo de preparação foi bem mais curto. O grande desafio do treinador e dos clubes brasileiros é encaixar tudo o que você quer no meio do calendário que é totalmente recheado de jogos. Ano passado, Felipe Luiz conseguiu e está de contrato renovado com o Flamengo. O time ganhou quase tudo em 2025, incluindo o Brasileirão. Mas o prêmio de melhor técnico do campeonato foi para Rafael Guanais, do Mirassol, que está montando a versão 2026 do Leão Caipira. Uma equipe humilde, uma equipe corajosa, uma equipe intensa que está se propondo a se harmonizar, a ser coesa. Dos 20 clubes que vão disputar a Série A em 2026, 6 mudaram de treinador em relação à temporada passada. 4 que permaneceram na primeira divisão e 2 que vieram da Série B. Desse grupo, mais da metade são estrangeiros e um deles, estreante no Brasileirão. O argentino Martim Anselmi tem um desafio: levar o Botafogo, campeão em 2024, novamente à briga pelo título.
O Remo, de volta à elite depois de 32 anos, trouxe o colombiano Juan Carlos Osório, ex-São Paulo. Tem novidade também na dupla Grenal. O uruguaio Paulo Pesolano, ex-Cruzeiro, assumiu o Inter. E o português Luiz Castro, ex-Botafogo, o Grêmio. Nessa competição entre grandes estrategistas, o Cruzeiro aposta em Tite, que reaparece na Série A depois de mais de um ano de afastamento. Já um outro favorito acredita em continuidade. Abel Ferreira vai para a 7ª temporada à frente do Palmeiras. Um dos maiores vencedores da história do clube é também o treinador há mais tempo no cargo entre os principais times do Brasil. Clubes organizados estarão sempre muito mais próximos de ganhar, não é? Mas para isso é preciso continuidade e continuar. E é isso que nós temos feito e acho que é, na minha opinião, é um dos segredos do Palmeiras. O Campeonato Brasileiro tem várias competições dentro da mesma competição, né? Tem a competição pelo título, tem a competição por acesso à Copa Libertadores já na fase de grupos, tem a competição por acesso à pré-Libertadores, tem a competição pela Copa Sul-Americana. O Remo está olhando para essa possibilidade de repente, emplacar uma vaga na Sul-Americana e entrar para o cenário internacional. E depois tem a luta lá embaixo para evitar rebaixamento. Então é um campeonato completo de pontos corridos, mas com esse sentido amplo de disputas. E o Leão Azul aparece, depois de 3 décadas, representando a região norte do Brasil, representando a Amazônia, já começa enfrentando o Vitória em Salvador. Só para reafirmar, esse jogo vai começar às 7 da noite, amanhã. Vitória e Clube do Remo. E para enfrentar o Clube do Remo, o Vitória tem aí uma cara nova, né? Está repatriando um jogador importante que é o Marinho. E é um time, Fábio, que no Campeonato Baiano já tem aí uma historinha construída que não é tão positiva. Eles estão vivendo uma fase meio crítica lá, perderam para o time alternativo do Bahia, há uma pressão muito grande lá no Vitória. Mas enfim, o Vitória está aí em ajustes para enfrentar o Leão Azul. Depois de 10 anos, Marinho está muito perto de voltar ao Vitória. O atacante e o clube estão apalavrados e a intenção é fechar contrato até o fim desta temporada. Teve uma passagem muito boa aqui, um atleta identificado, meu carinho e respeito por ele, já joguei contra, inclusive em 2016, que ele fez um grande ano, a gente jogou contra aqui. Marinho deixou o Vitória em 2016, quando foi o principal nome do time na campanha contra o rebaixamento. Naquele ano, marcou 21 gols e deu 6 assistências em 43 jogos. Ontem, o jogador viu da arquibancada o rubro-negro ser derrotado pelo maior rival no Clássico Bavi. O clássico ficou para trás. Agora o Vitória vira chave. É foco total no Campeonato Brasileiro. A equipe se representou hoje, já de olho no jogo de quarta-feira. O rubro-negro encara o Remo aqui no Barradão. Caso a negociação se concretize, Marinho será a primeira contratação de peso para a disputa do Brasileirão. Parece que foi ontem, eu fui embora. Tem 10 anos, são 10 anos. Eu sempre quis viver uma parada, que era isso aqui, do time que eu virei torcedor. Minha filha nasceu na Bahia, entendeu? Então, assim, é o lugar que eu aprendi a amar, esse clube aqui. Onde eu estiver, eu sempre falo, porque é o lugar que me abriu as portas. Sou gratidão a vida toda pelo Vitória. Independente do que aconteça, onde é que eu jogue, eu sou torcedor do Vitória. E esse Vitória que está recebendo o Marinho é o clube de 2 ex-azulinos. Camutanga, o zagueiro que veio para o Clube do Remo, jogou campeonato estadual, jogou parte da Série B, né, como atleta emprestado pelo Vitória. De repente o Vitória pediu de volta, então Camutanga, e também o executivo Sérgio Papelim, que saiu do Fortaleza e agora está a serviço do Vitória. O Remo tem um ex-Vitória, mas que nem está no grupo para esse jogo, que é o Carlinhos, o centroavante, está sob cuidados médicos, então não entra nessa história dos ex, pelo menos não entra em campo, não entra no contexto do jogo de amanhã. Amanhã é Vitória e Clube do Remo, abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A 2026. Esse Campeonato Brasileiro, que tem essa volta, a volta do Clube do Remo 3 décadas depois. O Remo, quando disputou o campeonato em 1994,
foi o último lá na primeira divisão, jogou em Salvador contra o Vitória. E lá em 1994, deu Leão de Belém. O Vitória é o Leão lá de Salvador. O Remo ganhou lá por 1-0, gol do Chicão. Então agora vejamos que história o Remo tem para construir nesse projeto tão arrojado, de tantos estrangeiros. Olha quantas nacionalidades estão no Bainão. Os brasileiros, aí tem grego, tem português, sim, tem colombianos, tem argentinos e tem uruguaios. São 6 nacionalidades no futebol do Clube do Remo hoje, sendo que se fala espanhol tanto quanto português, né? Sim, ou talvez sim, até mais espanhol, porque o técnico é colombiano. E o Flávio Garcia, que é o auxiliar técnico permanente do Clube do Remo, é da comissão permanente do Clube do Remo, está tendo um papel fundamental lá no Bainão, em função disso que eu estou falando aqui. Porque como ele arranha bem o espanhol, entende bem o espanhol, então ele digamos, hoje é um facilitador de comunicação lá no Bainão entre o técnico Juan Carlos Osório e jogadores, funcionários, enfim. O Leão Azul está em fase de adaptação tática, evolução técnica, evolução física, mas também de comunicação, né, por conta dessa multinacionalidade.